Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. É um prazer muito grande receber cada um de vocês aqui hoje, nesse dia que a gente quer conversar sobre a origem do Santo Terço, a origem do Santo Rosário. Antes de mais nada, eu peço a vocês que compartilhem este link com os seus amigos, que enviem a mensagem, manda mensagem para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, para aquele seu familiar que você quer ver em Deus, que você quer que busque as coisas do alto, a quem Jesus tocar o seu coração, envie essa mensagem para que a gente possa, assim, chegar a mais pessoas e propagar esse conteúdo de fé, né? A fé que melhora a nossa vida, transforma a nossa história, que nos dá força, esse Deus tão bom, que nos dá força diariamente para suportar todas as dificuldades, na certeza que um dia com Ele estaremos no céu. Pois bem, a gente quer conversar então sobre a origem do Santo Rosário, a origem do terço. É uma oração extremamente importante para nós católicos, como nós sabemos, e que faz parte do dia a dia daquele católico verdadeiro que tem vida de oração. Só que muitas vezes a gente não conhece, não sabe de onde veio, muita gente tem alguns questionamentos, muita gente tem algumas dúvidas muito simples e a gente quer trabalhar aqui. Fique à vontade para comentar, para mandar perguntas aí embaixo. É um prazer imenso sempre a gente tentar responder as perguntas de vocês. Fiquem muito à vontade neste sentido. Pois bem, conversando sobre o terço, antes de mais nada, a gente quer conversar sobre a origem da Ave Maria. Muitas pessoas, principalmente os protestantes, acabam questionando muito a Ave Maria. Nós temos no terço o Creio em Deus Pai, o Pai Nosso, a Ave Maria, e por fim a gente reza a Salve Rainha. Mas com muito mais frequência nós temos a Ave Maria, né? O terço, né? Eu tenho o meu aqui. Ele é formado, então, começa com Creio em Deus Pai, um Pai Nosso, 3 Ave Marias e o Glória ao Pai entre os seus 5 mistérios. Então, é um Pai Nosso, 10 Ave Marias e Glória ao Pai. Um Pai Nosso, 10 Ave Marias e Glória ao Pai, 5 vezes, sendo que são 4 terços que formam o Rosário. Claro que nem sempre foi assim, foi passando, então, por algumas modificações. Muita gente não sabe, não entende que a oração da Ave Maria é uma oração que a metade dela está toda presente nas Sagradas Escrituras. O Pai Nosso foi ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, quando os apóstolos perguntaram a ele como eles deveriam rezar, então ele ensina a oração do Pai Nosso, e com o tempo foi surgindo a oração da Ave Maria. A primeira parte ela está toda presente na Bíblia, ela está em Lucas 1, no versículo 28, nós temos quando o anjo vem saudar Nossa Senhora, ele vem dizer ave, ave alegre-se, ave cheia de graça, o Senhor é contigo, que é Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. A continuação, bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, é na verdade a exclamação que também Lucas no capítulo 1, Isabel faz quando Nossa Senhora vai visitá-la. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Está em Lucas 1, no versículo 42. A segunda parte da oração é Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Foi introduzida a posteriori, ela fazia parte da oração das completas dos fiéis, já estava ali, o povo já fazia essa oração, e então essa oração, essa segunda parte, ela é agrupada, ajuntada na Ave Maria. Então nós temos a Ave Maria tal como ela é conhecida hoje. Então assim foi a formação da Ave Maria. Então a Ave Maria passou por esse processo. O Pai Nosso é tal qual está nas Sagradas Escrituras. Pois bem, falando da estrutura do terço e depois do rosário, como a gente conhece, eu poderia ter trazido ali um rosário, eu acabei por esquecer, mas o rosário, como eu falei, ele é formado por 4 terços. Antigamente, eram 3 terços.
É por isso que o terço chama terço. Porque esse aqui é um terço de um rosário. Só que São João Paulo II colocou mais um terço dentro do rosário. Então, na verdade, o terço não deveria chamar terço, hoje em dia deveria se chamar quarto. Né? Vamos rezar o quarto, porque na verdade é um quarto de um rosário. E aí, algumas pessoas questionam, né? Nossa, que oração chata, que oração repetitiva, ficar falando Ave Maria, Ave Maria. Na verdade, é uma oração contemplativa e no mistério, o Pai Nosso Ave Maria que rezamos, na verdade é um pano de fundo para a oração. Porque o nosso pensamento, a gente vai colocar o nosso intelecto, todas as potências da nossa alma, a imaginar as fases, as partes da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem lá os mistérios gloriosos, por exemplo, que começa com a anunciação do anjo. Então você vai contemplar aquele momento em que o anjo aparece a Nossa Senhora, que fala sobre a encarnação do Verbo, que vai convidá-la para fazer parte desse projeto, em que você vai, durante o Pai Nosso e as Ave Marias, você vai relembrando este episódio das Sagradas Escrituras. E o segundo, então, mistério vai ser a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. Você vai pensar em quando Nossa Senhora foi às regiões montanhosas para cuidar da sua prima, e assim sucessivamente. Esses são os mistérios gozosos. E cada um, existem os mistérios gozosos, que são rezados às segundas e aos sábados, os mistérios dolorosos, em que vai ser a contemplação da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, por exemplo, o sofrimento no horto, a flagelação, a coroação de espinhos, e assim sucessivamente, é rezado às terças e às sextas. Quartas e domingos são rezados, na verdade, os mistérios gloriosos, que é a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, sua ascensão ao céu, a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos, e assim sucessivamente. E às quintas-feiras é rezado os mistérios luminosos, em que fala sobre o batismo de Jesus, as bodas de Caná, a sua transfiguração no Tabor, enfim. E aí são episódios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, das Sagradas Escrituras do Evangelho, sobre o qual nós meditamos. É uma oração contemplativa. E quem fala, às vezes, o pessoal evangélico, eu cito isso aqui, porque às vezes tem muito católico contaminado com essa falsa ideia, mas critica muito porque diz que fala, eu não posso rezar, eu só posso orar, porque a oração é um diálogo com Deus e, na verdade, não estamos repetindo as mesmas orações. Isso é uma falta de conhecimento absurda sobre oração, sobre potências da alma. Porque quando a gente está conversando com Deus, a gente está em oração, na verdade a oração com o Senhor é algo muito mais profundo, que são as nossas potências, as potências da nossa alma, imaginação, intelecto, memória, que vão entrar em contato com o divino. E Deus vai trabalhar justamente essas potências, mas ele vai trabalhar essas potências por intermédio da contemplação. Então, nada melhor do que eu pensar na vida de nosso Senhor Jesus Cristo através da oração do terço, em um momento de tranquilidade, para que assim eu possa entrar em contato com Deus. Então, é fantástico, é uma oração maravilhosa. A oração, na verdade, o terço ele surge porque os monges iam rezar e rezavam repetidamente Pai Nosso e Ave Maria, e às vezes ficavam contando nos dedos, pegavam pedrinhas e ficavam ali contando com aquelas pedrinhas a oração. Você mesmo, se for católico e se reza o terço, vez por outra aí da sua vida, você certamente foi rezar, não tinha um texto na mão e foi rezou no dedo. Eu, quando estou rezando, por exemplo, no carro, dirigindo, eu rezo contando com o dedo. Certamente você já fez isso, provavelmente você já fez isso quando você não tinha um terço à mão. Então, ele vai surgir neste contexto de facilitar a oração. A oração, na verdade, ela surge lá no século XIII, há bastante tempo atrás, mas ela foi realmente padronizada por São Pio V, lá no século XVI. Mas acontece que São Domingos Gusmão teve uma experiência sobrenatural, em que Nossa Senhora teria então aparecido a ele e falado, ensinado, dado aí o terço, ensinado sobre a importância desse caminho de oração para ele, e essa oração foi então sendo difundida. Ele recebeu do Papa Gregório IX, na época, isso lá pelo século XIII,
a missão de ir à França para poder converter os hereges. Então, Nossa Senhora ensina para ele o rosário, mostra para ele o rosário como arma para a oração. Então, ele andava rezando o terço, né, rezando o rosário e pregando a doutrina da fé. Só que houve, então, essa experiência, essa oração, digamos, nasce nesse processo, como eu disse. São Domingos tem, então, essa experiência com Nossa Senhora, mas ela vai ser mesmo padronizada por São Pio V, né, que foi um papa à época. Então ele fecha, né, todo o texto como esse arsenal, né, que nós utilizamos. Ele faz essa padronização, termina ali alguns ajustes, coloca o nome de Jesus e de Maria na oração da Ave Maria e coloca o terço, né, com um mistério gozoso, doloroso e glorioso. E o quarto terço, recentemente por São João Paulo II, é adicionado então ao rosário. E há um episódio bastante interessante, há um motivo para o Papa São Pio V ter difundido essa oração, ter organizado, ter batido o martelo de como seria a oração do terço, que é através da Batalha de Lepanto. O Papa Pio V faz um trabalho bastante, isso lá no século XVI, como eu disse, mas ele organiza uma liga cristã para combater os muçulmanos. Havia uma briga ali pela ilha de Chipre, ao sul, então, da Itália, e ele, na região de Chipre, e ele convoca algumas nações cristãs para guerrear, né, para viver essa guerra santa contra os muçulmanos. Os turcos otomanos atacavam a região e queriam tomar a região, também certamente expandir a fé, seus costumes. E ele convoca as lideranças cristãs na época com o objetivo de combater, né, nesta batalha. E é interessante que foi vivido como uma guerra santa mesmo. Ele passou por muita dificuldade, muito problema para unir o povo, para tentar mandar para longe da Europa os muçulmanos. Passou muito problema por isso, mas foi interessante que isso foi vivido de uma maneira muito cristã. Todos os combatentes se confessaram. Era uma batalha extremamente desproporcional. Os cristãos estavam numa desvantagem muito grande. Era uma briga entre os próprios líderes cristãos dos países à época e foi bastante difícil. Mas o Papa entrou em oração, convidou, pedia que os monges em Roma, os cardeais, todos entrassem em oração em intenção dessa batalha. A gente já comentou em outro vídeo aqui no canal de maneira mais aprofundada dessa batalha. E eles vivem, então, de maneira muito intensa a oração, rezavam, pediam a intervenção de Deus. Como eu falei, os combatentes todos se confessaram, todos comungaram antes da batalha. E aí eis que no conflito, apesar de os cristãos estarem numa grande desvantagem, acontece uma alteração no vento importante que ajuda bastante os cristãos e, enfim, eles conseguem ter essa vitória. Uma coisa bastante interessante que o Papa Pio V estava com o tesoureiro dele na época, ele abre a janela e entra num êxtase. E aí ele proclama ali, ele tem uma visão, tem uma experiência espiritual, não sei dizer bem, a gente não sabe dizer bem o que aconteceu, mas ele sai dali com a certeza de que o povo, de que os cristãos tinham ganhado. Então ele afirma isso, ele fala isso, que houve então essa vitória dos cristãos, apesar de Roma estar ali mais ou menos pelo centro, né, da Itália, e essa guerra, na verdade, ter sido no sul da Itália. E não tinha WhatsApp na época, não tinha e-mail à época, então as mensagens demoravam muito a chegar. E é isso que, então, lá pelo dia 21, né, na noite, na verdade, do dia 21 para o dia 22, a notícia chega. O cardeal Rusticussi chega, então, para o Papa, acorda então o Papa, e aí conta para ele que os cristãos tinham vencido a batalha. Ele então, muito emocionado, chora e diz, né, como Simão, né, como Simeão, agora, Senhor, vosso servo já pode ir em paz, como quando Simeão encontra Jesus no templo e fica então muito alegre com essa vitória dos cristãos, que foi importante para o Ocidente, mas que participou também, foi também uma demonstração da força
da importância da oração do terço. A partir daí, o dia 7 de outubro foi consagrado a Nossa Senhora das Vitórias, que veio depois ser chamada a Nossa Senhora do Rosário. E é justamente há então, né, essa vitória, e esse Papa então proclama, né, dia 7 como o dia de Nossa Senhora das Vitórias. Além disso, foi adicionado o título de Auxílio dos Cristãos à ladainha. E o Papa atribui essa vitória à oração do Santo Rosário. Então, esse foi um tempo muito importante na história da Igreja, na história do Ocidente, em que, por intermédio da oração do terço, de modo especial, aquela batalha acontece e então os cristãos têm a vitória. O Senado de Veneza manda pintar uma imagem de Nossa Senhora e coloca as inscrições embaixo, né? Nem as tropas, nem as armas, nem os comandantes, mas a Virgem Maria do Rosário foi quem nos deu a vitória. E é interessante que no meio daquela guerra, Nossa Senhora intervém. É curioso porque o próprio povo muçulmano, os combatentes muçulmanos da batalha, diziam que havia uma mulher que apareceu para eles e ficava olhando para eles com um olhar que dava medo, com um olhar severo, que na verdade era Nossa Senhora, que estava ali combatendo a favor dos cristãos. É curioso porque se nós fizermos um parâmetro, uma relação, Nossa Senhora de Fátima, aqui do meu lado a imagem, né, é Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Nós podemos fazer essa comparação porque num tempo de guerra, Nossa Senhora do Rosário intervém, que é nessa Batalha de Lepanto, num tempo de guerra, que é o contexto da Primeira Guerra Mundial, Nossa Senhora intervém com a sua aparição em Fátima. Se nós formos estudarmos as aparições, a gente vai ver essas ligações tão importantes. E a partir daí, a oração do Rosário ela só se difundiu mundo afora. Vários papas vieram a confirmar a importância da oração do Santo Rosário. As aparições de Lourdes e de Fátima confirmaram de um modo muito especial a oração do Rosário, e as aparições de Nossa Senhora de um modo geral, não apenas essas duas, mas as aparições marianas sempre repetem a importância da oração do Santo Rosário. Em Fátima, para dar exemplo, Nossa Senhora diz, né, não há problema de ordem pessoal, familiar e nacional que a oração do terço não possa ajudar a resolver. E é interessante porque a oração do terço ela é para todo mundo, absolutamente qualquer pessoa. Não é como, por exemplo, a liturgia das horas. Ah, Vinícius, eu quero ser católico e fazer a liturgia das horas, mas eu não sei ler. Você pode rezar o rosário. As pessoas analfabetas, as pessoas mais simples, mesmo as pessoas que não gostam de ler, podem rezar, comunicar-se com o Senhor, pedir a intercessão de Nossa Senhora por meio da oração do Santo Rosário, que é uma oração extremamente simples. E foi neste contexto de simplicidade, de importância, que essa oração vai nascer. Hoje em dia, muitas pessoas são alfabetizadas, creio não, né, mais do que antigamente, mas ainda assim, imagine a importância naquele tempo e também hoje de ter-se uma oração tão simples, mas tão poderosa e tão importante para a nossa fé, para que nós possamos entrar em contato com o Senhor. Né? Leão XIII, por exemplo, dedicou 16 documentos ao Rosário, a falar sobre o Rosário. Paulo VI, por exemplo, disse, né, que Maria é o caminho para Cristo. Também fez 3 documentos referentes ao Rosário. São João Paulo II também fez uma carta apostólica em que ele diz, né, eu abro aspas para ele aqui, percorrer com Maria as cenas do Rosário, que é a contemplação dos mistérios, é como frequentar a escola de Maria para ler Cristo, penetrar nos seus segredos, compreender a sua mensagem. E ele dizia, São João Paulo II, que era a sua oração preferida. O próprio Papa Bento XVI diz que é a oração mais querida pela Mãe de Deus e que conduz diretamente a Cristo. Então, daí para frente, o Rosário foi se difundindo depois da Batalha de Lepanto, de um modo especial, depois dessa padronização feita pelo Papa Pio V, a oração do Santo Rosário foi se difundindo
confirmado por tantos outros papas, confirmado por documentos da igreja, confirmado pelas aparições de Nossa Senhora. E hoje em dia é a oração mais realizada pelos católicos. A maioria dos católicos, todo católico conhece a oração do rosário. Todo católico. A coisa que eu mais convido as pessoas que eu dirijo espiritualmente, que me pedem, Vinícius, como que eu faço para rezar? Quero me aproximar de Deus. É a oração do Santo Terço. De longe, é o que eu mais prescrevo para as pessoas. E as pessoas têm uma experiência muito grande com o rosário, através do rosário. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Faz parte da nossa fé de uma maneira medular. E a Virgem Santíssima, mundo afora, nos ensinou e continua insistindo que nós rezemos esta oração, que é tão simples, como nós falamos. Você precisa decorar aí a Salve Rainha, o Pai Nosso, o Creio em Deus Pai e uma Ave Maria, e rezar em quantidade, num método bastante simples, mas que ajuda as suas potências a entrarem em contato com o sagrado. Que é uma oração contemplativa, repetitiva, a princípio, aparentemente, mas que na verdade nós estamos ali revivendo os passos de Jesus, revivendo o Evangelho. Vejam bem, nós começamos com o anjo aparecendo a Nossa Senhora e terminamos com o Apocalipse, com Nossa Senhora sendo coroada como rainha do céu e da terra, passando pela infância de Jesus, pela sua crucificação, ali nos luminosos pela sua vida pública, a partir, como nós sabemos, do seu batismo. Veja a riqueza espiritual disso, de rememorar, de reviver, de trazer à nossa memória, à nossa imaginação, esses episódios fatídicos, fatuais da nossa fé, tão importantes para nós. Então nós nos dispomos e nos colocamos a pensar em Jesus, acalmando as potências da nossa alma, preparando o território para que o Senhor Deus toque a nossa imaginação, a nossa vontade, comunicando o amor, o nosso intelecto, a nossa memória. Percebem a riqueza e a beleza disso? Então são frutos maravilhosos e grandiosos. São graças e milagres através da oração do Santo Rosário. Em Exorcismos, o demônio diz que não gosta, claro que o demônio é um grande mentiroso, mas é dito, né, quando a obrigatoriedade, quando é pedido que ele diga em nome de Jesus, muitas vezes há a afirmação em que ele diz que não gostar desse tipo de oração. Claro que não. É a oração dos humildes, é a oração que Nossa Senhora gosta, que ela nos prescreve, que ela nos ensina, porque certamente é uma oração que o céu quer. Então vamos rezar o terço, vamos rezar o rosário, buscando sempre meditar, contemplar nosso Senhor Jesus Cristo, a vida que ele teve aqui na Terra. Vamos entrar nessa escola de Nossa Senhora para aprendermos sobre o seu Filho Jesus. Eu peço a vocês mais uma vez que enviem este vídeo aos seus amigos e que nos ajude a evangelizar. E rezemos o terço, que Nossa Senhora do Rosário nos ajude a vencer as nossas batalhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.